Olá, turma, tudo bem? Bom, agora vamos para a nossa parte 3 do mapa conceitual. Vamos verificar como ficou o meu mapa conceitual. Olha, eu mudei muita coisa, viu? Por que eu mudei muita coisa? Porque, na verdade, quando você vai fazendo o refinamento do seu mapa, você vê que tinha, por exemplo, o conceito principal, Márcia Maximiano, estava ligado a mais de 6 conceitos e a sugestão, conforme lá o maceteiro que está na página do professor Amparo, fala para no máximo trabalharmos com 4 conceitos. Se tivermos mais de 4 conceitos, a gente tem que ter um conceito intermediário. Então, o que eu fiz? Eu criei 3 conceitos principais, que é características, festas e famílias, e liguei os outros conceitos a eles. Então, aqui é o conceito principal, que é Márcia Maximiano, eu incorporei 3 subconceitos. A família, eu incorporei 4 subconceitos. A características, eu incorporei 4 subconceitos. Então, eu trabalhei com um limite de 4 subconceitos para o meu mapa ficar melhor entendido. E aí agora eu vou passar um checklist ali nas dicas do professor Amparo para a gente ver se meu mapa está em consonância, tá ok? Então vamos fazer aqui. Então a primeira coisa, identifique os conceitos pertinentes. Quais são os conceitos mais importantes sobre o tema a ser considerado? Selecione entre 15 e 20 conceitos e faça uma lista. Esses conceitos devem ser compostos preferencialmente por uma única palavra. Use no máximo 2 ou 3 palavras para designar um conceito. Se der vontade de utilizar mais do que 20 conceitos, considere a possibilidade de preparar 2 mapas conceituais, subdividindo do tema inicial em 2 subtemas. Então, aqui o que é importante? De 15 a 20 conceitos, e os conceitos devem ser compostos de 3 palavras no máximo. Vamos ver como é que está essa minha cláusula aqui. Então, Márcia Maximiano, são 2 palavras. Os demais, olha, acho que o maiorzinho aqui é comida típica mineira, fiquei nas 3 palavras mesmo. Vamos ver quantos conceitos eu trabalhei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Passei um conceitozinho aqui a mais, mas não ficou confuso, entenderam? Mas teria que trabalhar com o máximo de até 20 conceitos, mas só desmembrar em 2 mapas por causa de um conceitozinho que passou, seria detalhe demais, né? Detalhar em excesso. Então aqui eu só feri porque eu passei um conceitozinho. Vamos lá, tem que voltar. Como eu disse, é maceteiro, não é uma regra a seguir, mas é bom porque você vai validando o seu mapa, certo? Ordene os conceitos selecionados, isso eu fiz lá na etapa 1, lembra? Onde eu coloquei uma hierarquia entre os conceitos. Organize os conceitos do seu mapa conceitual, então já estão organizados, né? Incorpore outros conceitos. Isso aqui foram as fases anteriores, né? Ligue os conceitos com conexões explicativas. O que é importante aqui nas conexões explicativas? Tem que existir uma unidade semântica. Então, quando você cria uma conexão explicativa entre conceitos, elas têm que obedecer uma unidade semântica, inclusive obedecendo plural, singular. Então, por exemplo, o exemplo que ele coloca aqui, inseto tem um par de antenas. Então, não poderia colocar eu não poderia não colocar uma organização semântica aqui, de forma que se a pessoa lesse, não entendesse o que está escrito. Ou escrever de uma forma que eu não conjugasse o verbo, não flexionasse o verbo, entende? Então, ele sempre coloca aqui, olha, sempre utilize um verbo para expressar a relação entre 2 conceitos. Tome cuidado com o uso de conceitos no singular e no plural. O verbo do termo explicativo deve concordar com os conceitos. Por exemplo, aluno de ciências gosta muito do professor Amparo. Ou alunos de ciências gostam muito. Então, aqui que está, né, flexionar o verbo direitinho para fazer sentido. Então, vamos ver como é que está aqui. Então, olha, coloquei os verbos, tentei, né, tô falando no nome da pessoa da Marta, tentei colocar os verbos. Tenho, nasci, gosto, tenho, foi escolhido, é formada, né? São, adoro, tenho. Então, tentei colocar os verbos aqui. Tentei colocar
acredito que as frases estão com coerência, mas é possível que se eu fizer um novo refinamento, e se vocês olharem, vão propor uma estrutura melhor, com certeza, né? Porque, como eu disse, o mapa conceitual ele é evolutivo. E como ele caracteriza uma estrutura de raciocínio que está na mente de quem o confeccionou, acho impossível conseguirmos dois mapas conceituais idênticos, né? Porque esse raciocínio está na mente daquele que elaborou ou interpretou o mapa, tá ok? Se pedir para outro colega interpretar a narrativa da professora Márcia, com certeza vai sair um outro mapa. Voltando aqui, agora a gente revise e altere seu mapa. Essa etapa é muito importante. É a partir da revisão que você começa a verificar alguns problemas que tinham no seu mapa inicial. Então, naquele meu mapinha inicial, aqui, né, nesse rascunho feio, eu verifiquei, por exemplo, que Márcia Maximiano, que é o conceito principal, estava ligado a bem mais que 4 subconceitos, estava ligado a uns 8 subconceitos. Por exemplo, irmãos, tios, mãe, pai, eu liguei a esse conceito aqui, família. Então, já tirei todos esses que estavam pendurados em Márcia Maximiana, pendurei em família. Foi assim que eu fui refinando ele. 7, né? Verifique possíveis ligações cruzadas. Então, essas relações entre conceitos distantes no nosso mapa conceitual são identificadas quando a gente faz a revisão do mapa. Neste ponto, ele vai além de um mero resumo do texto, que apresenta uma sequência linear de conceitos e ideias. Por isso, acredite no seu mapa conceitual. Então, essa estrutura não linear do mapa conceitual é que faz com que você ligue conceitos, crie uma estrutura entre eles, que às vezes a gente pensa que só é possível criar quando a gente está escrevendo de forma textual, porque a gente obedece a sequência linear, né? Aquela coisa do início, desenvolvimento e conclusão. E no nosso mapa conceitual a gente pode dar vida a isso, fazer com que traduza algo que poderia ser escrito em texto, mas isso é desafiador porque a gente tem que ligar esses conceitos. Incorpore exemplos específicos a alguns conceitos. Essa parte aqui, o item 8, é interessante pelo seguinte: exemplos específicos cai aqui na comida mineira. Por exemplo, quando eu coloquei comida típica mineira, mas a Márcia, lá na narrativa dela, ela disse quais seriam essas comidas. Então, coloquei aqui os exemplos para que ficasse mais contextualizado, né? Tios, ela disse que são 7 paternos e 11 maternos. Irmãos, 2 irmãs e 2 irmãos. Então, eu coloquei os asteriscos e aqui embaixo eu detalhei mais. Estamos aqui. Entenda seu mapa conceitual. Então, assim, é possível elaborar diferentes mapas para o mesmo conjunto de conceitos. Por isso, não se preocupe em buscar a resposta certa. Então, ou seja, é o que está na sua mente. Não existe aqui, para você participar desse fórum, não existe uma rubrica de avaliação para o seu mapa conceitual. O que a gente quer é que você consiga expressar de forma gráfica o que o colega expressou de forma textual. Mas o raciocínio está na sua mente, está na sua cabeça. O que a gente está socializando aqui é a prática para elaborar essa técnica, né? E 10, identifique a pergunta que seu mapa responde. Essa é a mais importante. Então, qual a pergunta que seu mapa responde? Então, no caso, meu mapa quer responder, ele tem que estar em consonância com a narrativa da professora Márcia. Ela fez uma narrativa, meu mapa tem que falar de uma forma gráfica o que ela falou de uma forma textual. Então, eu acho que respondeu. Submeti a professora Márcia, ela achou também. Então, é isso. Não adianta fazer um mapa lindo, né? E não responde a pergunta inicial. Então, o tempo todo que eu estiver elaborando meu mapa, eu tenho que saber se ele responde. Isso aqui responde a pergunta? Qual é a pergunta? Eu tenho que transpor do texto para o gráfico? Responde? Se responde, não importa, ele pode estar feinho, mas ele responde a pergunta, ok? Bom, agora vamos entender aqui meu mapa. Então, eu coloquei professora Márcia Maximiano, que é o conceito principal, a gente coloca numa elipse, né? Num círculo. Coloquei 3 subconceitos aqui, características, festas e família. A características eu liguei mais 4 subconceitos, a data de nascimento dela, carioca, alma mineira, marcial e guerreira. A festas eu liguei junina. Família eu liguei 4 subconceitos, tios, irmãos, pai, Wilson e mãe Ana.
E aqui agora vamos criar a história dele. Então, Márcia Maximiano, tenho estas características. Nasci em 10/10/76, sou carioca, tenho alma mineira, significa marcial guerreira, tenho origem latina, gosto de festas, prefiro junina, festas, adoro com comida típica mineira. Aqui eu detalhei o que é a comida típica mineira, né? Feijão tropeiro, galinha com quiabo, angu de milho verde de fubá, leitão a pururuca, torresmo e tutu. Prefiro as festas, prefiro em família. Tenho esta família que é formada por tios, irmãos eu coloquei com asterisco também, porque aqui eu disse quantos tios e quantos irmãos. Pai Wilson, mãe Ana. A mãe Ana, seu pai tem origem italiana, sua mãe tem origem indígena, ela nasceu em Minas Gerais. O pai Wilson nasceu em Minas Gerais, os seus pais têm origem italiana, os dois. Os irmãos me deram sobrinhos, dois. Os tios me deram primos, os primos têm os maternos. Maternos são mais próximos, são próximos da família. E aqui em Márcia Maximiano, o nome, né, foi escolhido por mãe Ana. Bom, eu acredito que seja isso. A ideia aqui era mostrar para vocês como trabalhar de forma gráfica uma contribuição textual, né? Um gênero textual, porque o que a gente enfatiza é que a gente tem, às vezes, a gente pensa que os nossos alunos todos aprendem de uma mesma forma, e por mais que a gente tenha estudado que não, a gente, na hora de fazer um planejamento, de ministrar uma aula, quer apresentar o conteúdo da mesma forma e quer que todos compreendam aquele conteúdo da mesma forma. Então, se eu exploro a forma de apresentar um conteúdo para o meu aluno, é que a gente está provando que o mesmo conteúdo que eu posso apresentar textual, eu posso apresentar de forma gráfica também e fazer ter sentido. Então, será que os alunos teriam uma melhor retenção da história da Márcia se ela fosse contada dessa forma aqui, gráfica ou textual? Não sei. Talvez eu teria que contar das duas formas e estaria privilegiando dois estilos de aprendizagem. Aqueles alunos que são mais gráficos entenderiam melhor o mapa conceitual, que tem a inteligência espacial, né? O estilo de aprendizagem. E aqueles alunos que têm a inteligência linguística, têm o estilo de aprendizagem mais linguístico, talvez entenderiam melhor, é possível que entendessem melhor a contribuição na forma de narrativa, tá bom? Isso aqui é só o primeiro brainstorming para a gente trabalhar com planejamento de material didático. Um forte abraço, vamos conversando, Luciana, peço desculpa pela voz, estou um pouquinho debilitada, mas a gente está aqui para fechar a nossa sequência de vídeos sobre os mapas, tá bem? Um grande abraço para vocês, até a próxima.